Tá? Vamos aguardar mais uns 5 minutinhos até as pessoas. Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais esse Washcom Friday. Obrigado aqui pela presença de todo mundo. Tá? Vamos lá. Gostaria de ver se vocês... Opa, vamos lá. Aqui já vendo que o pessoal já está perguntando. Desculpa aí um pouquinho a demora. A gente estava aqui só dando aqui os assuntos finais. Bom, deixa eu ver aqui. Tá o Ronaldo perguntando se já tinha começado. Então, Ronaldo, vamos começar agora, tá? Bom dia, maravilha, Ivan, Ronaldo, Kleber, vamos lá. Agradecer aqui a todo mundo, tá? O Pedro, o Eila, Almir, o Rinaldo, Kelmer, Matheus, Everton, Kleber, Ivan, André, Evandro, Vinícius, Fernanda, Rosângela, Carla e João Dearo. Por favor, pessoal, se vocês puderem me dar um feedback de áudio e vídeo, se estou conseguindo ver também a Washcom Friday, ouvir minha voz, tá? Eu agradeço. Valeu, Everton. Tá, deixa eu botar aqui um papo aqui só para quem não consegue ouvir, aquela mensaginha básica para vocês terem. Pessoal, caso não consiga ouvir, clicar em comunicar e depois em aquela paradinha aqui com preço se fosse integrar. Tá, beleza, pessoal. Bom, vamos lá. Mais um Washcom Friday 22 praticamente. Tá, isso aqui já é o penúltimo do ano. Tá, isso aqui já... Vamos falar sobre máquinas virtuais. Tá, obrigado. Anteontem, dia 7 e 8, a gente teve um evento tá, lá no WTC, junto com a Microsoft, bastante bacana, tá, pessoal pôde participar, tá, muito feliz, obrigado, Everton, sim, Kelmer também estava, fiquei bastante feliz, é raro se encontrar um evento no qual você encontra praticamente presença completa nos 2 dias, tá, isso foi bem bacana, espero que o pessoal tenha aproveitado bastante, a gente vai marcar mais um lá para janeiro, depois para fevereiro. Tá, a gente pretende liderar cada vez mais, tá? Então, já de imediato, convidados, tá? Aí, quando tiver tudo bonitinho, agenda, conteúdo, tudo demais, a gente repassa aqui para vocês, tá? Bom, basicamente, né, comentando sobre esse Washcom Friday de hoje, que a gente vai falar sobre máquinas virtuais, basicamente o pessoal que já teve ontem, né? Sim, Rodrigo, a gente tá aqui, sim, cara. Estamos todo mundo aqui. Deixa eu ver. De novo. A gente ainda não ouviu que a gente está com o áudio aqui já aberto. Então, para aquele pessoal que participou entre quarta e ontem, né? Basicamente vai ver o que hoje que a gente vai apresentar, meio que é um resuminho rapidinho da parte lá de máquinas virtuais, tá? Não vai ter muito segredo. A gente vai rodar aquele script que o Gustavo fez ontem, né? Que ele apresentou. Então a gente vai montar, na verdade, as máquinas das 2 maneiras, aliás, das 3 maneiras. Uma máquina virtual clássica, uma máquina virtual no portal, tá? No portal ARM e uma outra máquina virtual por meio do PowerShell, tá? Justamente para a gente conseguir ver as 3 maneiras que a gente consegue montar uma máquina virtual. Próximo final de semana, né? Próxima sexta-feira a gente vai ter um Washcom Friday de backup, porém tem novidades, tá? A gente justamente para querer incluir, agradecer a participação de todos vocês, a gente vai fazer alguns sorteios de umas canecas, também de alguns ingressos, se não me engano, para o Cinemark. Então, cara, vai ser bem interessante vocês poderem participar disso, tá? Então é bom que a gente também finalizar o ano, agradecer a participação de todo mundo de vocês desde o começo do ano, tá? A gente fica bastante feliz, tá? Para justamente ver que a gente conseguiu praticamente, sei lá, uns 40 Washcom Fridays esse ano, tá? Tipo, entregando informações de todos os temas, todos os assuntos. Isso deixa a gente bastante satisfeito, tá? Bom, vamos lá. Depois de toda essa rasgação de seda e tudo demais, vamos dar continuidade aqui ao nosso Washcom Friday. Bom, basicamente, né, como é que... É mais interessante a gente sempre ressaltar a questão do como é que você administra o Azure, ou como é que você vai administrar as suas máquinas virtuais, que basicamente é um dos recursos mais comuns quando a gente trata de nuvem. Tá? Lembrando, a gente tem o modo clássico, né, o modo ASM,
Normalmente você encontra quando você compra as suas licenças por meio de Open, de Enterprise Agreements, do cartão de crédito, caso tenha uma forma clássica. Ele tem basicamente essas características, né, de, principalmente aqui você já provisiona para o cara tudo como um serviço, só que você não tem muita granularidade de controle, você não consegue controlar direito a questão das portas de entradas e de saídas, as permissões, quem consegue entrar. Então, muitas vezes você acaba tendo algumas limitações na questão do gerenciamento desse recurso. Tá? Então, aquilo é útil, é rápido, tá? A gente vai ver que montar uma máquina virtual no modo ASM, ele é muito, muito rápido, tá? Porém, como eu falei, ele tem algumas desvantagens com relação a isso. Às vezes você não consegue chegar e controlar de maneira muito rápida, digamos, muito granular. Então, muitas vezes tem que fazer como era antigamente na questão da administração. Você chegava e tinha que delegar o admin para o cara, para quem fosse controlar, e, ele tinha acesso completo. Ou você não conseguia, de repente, dividir o controle dos recursos, por exemplo, da placa de rede, tipo, ou então, de repente, do storage, do VHD, fica tudo meio que fechado para aquela máquina virtual, para aquele recurso. Enquanto que no ARM, que é o portal novo da Microsoft, você consegue ter esse tipo de gerenciamento. Tá? Você consegue mostrar e entregar esse tipo de... primeiro, acho que vale a interessante a gente comentar sobre como é que funciona o novo portal. Não é simplesmente uma carinha nova, é todo um conjunto de informações que você está entregando. Você entrega as soluções como recurso, não mais como um serviço. Tá? E esses recursos, justamente você consegue gerenciar na forma de como cada um deles, cada usuário vai conseguir utilizar. Tá? Então você fala assim, olha, o usuário Gustavo, ele vai ter acesso, vai ser ele não é o dono da assinatura, por assim dizer, que o dono da assinatura é o André, por exemplo, só que aí o Gustavo, ele, como é um cara que manja muito de máquinas virtuais, eu coloco ele como owner da máquina virtual apenas. Só que aí eu posso ligar para ele, tá, você é o dono, o owner da máquina virtual, porém você não pode mexer nas atribuições de rede. As de rede você não vai mexer, porque senão você vai querer abrir portas a mais. Eu não gosto muito de como é que você mexe nas portas. Você vai querer abrir uma porta ali para depois me dar uma sacaneada. Então, eu justamente coloco para você esse tipo de informações, para conseguir ter esse tipo de granularidade. Tá, vamos lá. O que mais alguém está perguntando? Rodrigo, Nathalie, nada de áudio. Pessoal, tá todo mundo me ouvindo ou é o caso só do Rodrigo? Eric tá me ouvindo. Weila. Perfeito. Ronaldo. Show, galera. Então, beleza. Beleza. Eu coloquei aqui pro Rodrigo, então. Rodrigo. Tá. Bom, pessoal, hoje o Gustavo tá... Desculpa, ele tá num curso, tá? De audio codes. Tá? Então... por isso que ele não pôde vir hoje, ele está justamente aumentando o nosso conhecimento para ajudar a vocês a fazerem depois de integração de Skype for Business ou qualquer tipo de integração do Office 365 com as PBX e qualquer tipo de solução de comunicação que você tenha interna, tá? Então a gente está trabalhando nisso, hoje é a vez dele de ir para o curso, depois é a minha e assim sucessivamente vai, tá? Então a gente está aumentando também nosso repertório, nossas cartinhas embaixo da manga, beleza, pessoal? Bom, aqui mandei para o pessoal, eita, o que eu fiz aqui? Pronto. Show. Bora. Então vamos lá, voltando aqui, então, a questão do ARM, ele é basicamente isso. Então, o que acaba acontecendo? No portal do ARM, tá? Principalmente quando você compra via Open, via cartão de crédito, você consegue gerenciar tanto as máquinas virtuais, os recursos feitos no modo clássico, no modo ASM, que você gerencia como se fosse um serviço, quanto de forma nova, né? Digamos, sujeito por gerenciamento de recursos. Só tem um detalhe. Tá? Quando você compra CSP, exclusivamente CSP, você não tem controle e você não tem visão nenhuma, você não consegue provisionar nada no modo clássico, tá? Então é aquilo, o que acontece? No modo ASM, então, aliás, quando você compra o CSP,
você não tem o direito de gerenciar nada no Azure, então tudo tem que ser no Azure. Então, muitas vezes, o que acaba acontecendo? Aí a gente acaba tendo alguns tipos de problemas, que fica assim, porra, Juan, mas o cara tá trabalhando no cartão de crédito, não sei o que, ele quer migrar para CSP, e aí como é que eu faço para migrar isso? Vai ser fácil? Cara, fácil, como chegar e virar uma chavezinha, não vai ser, tá? Tem alguns scripts, a Microsoft está providenciando algumas ferramentas, tá? Isso eu nem vou comentar muito hoje, porque eu acho que tipo, a gente vai sair um pouquinho do tópico. Porém, eu já deixo aqui claro, né, que porque tem pelo menos uma ferramenta que eu particularmente gosto bastante, e justamente faço questão de colocar aqui para vocês, é a questão do MIG-S, né, tipo, é o MIGAS, na verdade, né, que é o Migration Azure Tool. Então, o que acontece? Ele vai fazer a migração do que você tem lá no cartão de crédito, né, no modo ASM, e vai te dar os scripts para você rodar isso dentro do novo portal, para ele pegar aquele material que estava lá no portal e vai jogar para você para o novo. Vai fazer as cópias, as conversões internamente dentro do próprio portal do Azure. Parece tudo lindo e maravilhoso, claro, né? Pra gente falar assim, porra, Juan, salvou meu dia. Sim, porém, óbvio, não podia ser diferente. Tem que ferrar um pouquinho, lógico. O que acontece? Ele não migra todos os recursos que estão no Asm. Tá? Por exemplo, cofres de backup, cofres de disaster recovery, ele não vai migrar. Agora, o que ele normalmente o que ele migra? Máquinas virtuais, VHDs, storage accounts, IPs, máquinas virtuais, então, e acho que são pelo menos mais outros 5 ou 6 recursos que ele faz a migração, assim, de uma maneira bastante transparente. É óbvio que também com isso, o que acaba acontecendo? Isso a gente precisa ainda ver, porque praticamente eu ainda não testei, se há ou não ainda perda de serviço, ou seja, se no processo de migração você vai perder alguma informação, digamos, ou você precisa ter que descer os servidores ou não. Eu acredito que sim. Tá? Eu não creio que isso você consiga fazer isso on the flight. Tá? Então, eu acho que é bom interessar isso. A gente vai fazer os testes, tá? E assim que a gente tiver as respostas, eu te passo. Tá? Mas eu acredito que sim. Beleza? Vamos lá, então. Seguindo aqui adiante, a terceira forma que a gente tem para gerenciar praticamente todo o recurso de Azure, tá? É utilizando o PowerShell. Tá, deixa eu só ajudar aqui o Rodrigo, porque eu acho que o Rodrigo está meio... Deixa eu ver aqui. Cadê o Rodrigo? Rodrigo na tela. Rodrigo. Deixa eu ver só. Rodrigo, tá me ouvindo? Rodrigo? Não, eu escuto ele. Rodrigo, você está me ouvindo agora? Consegue me ouvir? Sim? Não? Bom, aquilo, eu tentei. Eu tive o áudio, consegui ouvir o microfone dele, mas eu acho que ele deve estar com algum probleminha ali. Bom, paciência. Bom, vamos lá, pessoal. Então, em todo caso, Rodrigo, deixa eu só ver aqui. Aqui, tudo ok. Beleza. Rodrigo, o vídeo vai ficar disponível hoje à tarde. Disponível hoje à tarde. Tá, se ele depois quiser assistir, beleza, não vai conseguir assistir aí, vai ver que a gente tentou ajudar ele. Mas, enfim. Vamos lá, pessoal. Então, a terceira forma que você consegue gerenciar é o PowerShell, tá? A ferramenta do PowerShell, essa não é uma ferramenta nova, tá? É uma ferramenta que a gente já utiliza já há algum tempo para gerenciar o Windows Server, tudo demais, tá? Então, com essa forma, você consegue gerenciar também por meio dos comandos. Muitas vezes, tá, o que antigamente é o Windows PowerShell, só que agora, né, você desce também um outro módulo complementar que você instala o Azure PowerShell, tá? É um complemento, na verdade. Então, você vai chegar e vai pegar os outros, ele vai deixar gravado ali, né, os commandlets que vão permitir que você dê as ordens pro Azure, tá? Então, a gente vai mostrar aqui a ideia do nosso labzinho aqui, a gente vai mostrar como a gente monta uma máquina virtual no modo clássico, no portal novo e também via PowerShell.
Beleza? Basicamente era mais que nada isso que a gente queria mostrar. Porém, agora a gente vai mostrar um pouquinho mais sobre o conceito de como funcionam, quais são os tamanhos das máquinas virtuais. Tá? Sempre é importante você observar, né, que principalmente a Microsoft, assim como a AWS, Google, né, SoftLayer, todo mundo oferece uma gama, né, um monte de sabores de máquinas. Você fala assim, caralho, meu, o que eu faço com tudo isso daí? Não faço a mínima ideia de que máquina eu vou escolher para o meu cliente. A, D, F, G, tipo, meu, uma abecedário inteiro de máquinas e aí? Então, basicamente, tanto a Microsoft quanto a AWS, que são os principais players daqui de nuvem pública, tá? A gente cota as máquinas basicamente por três critérios, tá? Quantidade de memória, núcleos disponíveis e espaço de HD. Tá? Então, quanto que é o espaço que você vai ter no HD de sistemas e também no espaço de HD de, digamos, você vai ver que é um temporário. Tá? Então, é importante ver. Ou aí vem outros critérios a mais que você pode escolher, né, na hora de você clicar a tua máquina. Tá? Você pode colocar o sistema operacional. Você pode escolher Linux, desculpa, e papai, vamos lá. Você pode escolher Windows, você pode escolher Linux, Oracle, né, e junto você pode colocar em cima o SQL Server. Tá? Então, você tem várias imagens que já estão prontas para você chegar e levantar a máquina e começar a trabalhar. Claro que algumas dessas têm custos. De repente, você pode chegar e perguntar, mas Juan, eu tenho já o licenciamento do meu Windows Server on-prem, ou tenho um SQL Server aqui que já está on-prem. Eu posso usar ela na nuvem? Aqui, Du. Poder pode, desde que você tenha software assurance nos seus licenciamentos. Tá? Então, para você que vende software, né, não está acostumado a vender Open, então começa a ver agora cada vez mais a importância de você adicionar o software assurance na sua venda. Tá? Porque se de repente você achava que software assurance era só suporte e upgrade para a nova versão, cara, o software assurance tem muitos outros benefícios que vão além disso. Tá? Tem questões de você pode fazer o step up, você tem cursos gratuitos, você tem, dependendo do que você tiver licenciado, você consegue ter vouchers de treinamentos, tá? Então você consegue ter vários outros tipos de recursos em cima disso. Você tem acesso ao Hub também, você pode comprar Office por R$40, entregar isso para a empresa inteira, enfim, vários outros benefícios da Microsoft. Mas voltando aqui para a questão do Azure, principalmente agora tratando de Windows Server 2016, tá? Com o SA, você tem chamado o benefício do AHUB, que é o Azure Hybrid Usage Benefit. Tá? O que quer dizer esse cara? Esse cara quer dizer que permite que você possa utilizar o mesmo licenciamento que você comprou para colocar no seu servidor local para subir máquinas virtuais no Azure sem pagar o custo do licenciamento. Porque quando você vai ver o preço de uma máquina virtual, tá? O que acaba acontecendo? Você paga o custo computacional, ou seja, quanto que está consumindo do aluguel do processador, da memória, do espaço de disco, da energia elétrica, da refrigeração e blá, 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 todas as outras coisas. E, além disso, do licenciamento do software que você está utilizando. Tanto que quando você vai lá na calculadora, ou aqui no próprio Blue Sky, você coloca ali, você observar que tem as opções Windows ou não Windows, no Blue Sky, no caso, ou na calculadora do Azure, você vai lá e coloca ali qual sistema operacional tem, aparece lá, Windows Server, depois aparece lá o Linux, CentOS, Red Hat e tudo mais. Se você observar quando você coloca só a opção de Linux, ele reduz o teu valor. O que isso quer dizer? Que quando você cota uma máquina virtual, comumente com Windows, você também está pagando o aluguel mensal daquele licenciamento. Qual que é a ideia? É que você, com o Windows Server 2016, com o SA, na hora que você for subir uma máquina virtual e você usa esse benefício, você só vai pagar custo computacional. Isso chega a te reduzir até 40% do teu custo de uma máquina virtual. Então, acaba sim compensando. Tá? Então, isso é uma coisa que acaba interessante. Isso já era utilizado, na verdade, por exemplo, isso já era utilizado com o Windows Server 2012, com o SA, porém tinha uma diferença. Você tinha que utilizar ou ele on-prem ou ele na nuvem. Tá? Na versão 2016, Standard permanece da mesma forma. Da forma no 2016, Data Center com SA, não importa onde estão suas máquinas virtuais. Podem estar no local, podem estar na nuvem, o licenciamento cobre as duas. Tá? Então você não precisa, você vai pagar o mesmo preço que você pagaria para uma máquina virtual Linux lá no Azure. Tá? Então isso aqui não acaba sendo uma coisa interessante
quando você vai tratar com um cara que de repente ele quer começar a trabalhar com o Azure, só que de repente acha que os custos estão meio altos, tá? Então você já tem aí um jogo para trabalhar. Tá, justamente números de VMs que você precisa, você consegue escolher quantas máquinas e quantidade de horas de execução, tá? Normalmente o valor que sempre aparece, né, ali na hora da cotação são 744 horas, ou seja, funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou seja, o mês inteiro, tá? Então, esse é o que dá. Só que, obviamente, não necessariamente você precisa ter aquela máquina ligada 24 horas por dia. Por exemplo, algumas estações de trabalho, alguns servidores, você pode simplesmente desligar ele no final de semana, não tem problema, tá? Isso vai acabar reduzindo o custo também. Tá? Então, você tem esse tipo de controle que você consegue gerenciar. E você consegue fazer alguns scripts no qual automatizem esse processo. Então, eu posso pedir com que minha máquina, toda sexta-feira, 10 horas da noite, ela se desliga e ela vai se ligar automaticamente na madrugada de domingo para segunda, umas 4 da manhã. Tá? Automaticamente isso vai ser feito. Tá? Você não precisa ter que estar lá um maluquinho, ficar esperando até 10 horas da noite para ir lá e desligar para o seu cliente. Não, isso tudo é feito automaticamente. Tá? Quais são as questões das séries? Por que tem tanta letra nas máquinas virtuais da Microsoft? Tá? Assim como também na AWS, tá? Só que lá vai aparecer Small, Medium, High, tem lá umas outras siglazinhas lá também bastante coloridas ali. Tá? Mas aqui, tratando de Microsoft, a gente vê aqui, a série A, a gente tem basicamente duas camadas, a série Basic e a série Standard. Tá? O que diferencia uma da outra? Tem vários tipos de características que normalmente diferenciam as duas. Porém, a mais importante é a questão do balanceamento de carga. Tá? Na série A básica, o que você tem? A máquina virtual é pura e simples. Ela não tem um balanceador de carga, ela não tem todo um mecanismo que roda por trás, que vai perceber se de repente a máquina está supercarregada, está sobrecarregada, ela vai chegar e vai de repente aumentar a quantidade de processadores ou memórias, ou então ela vai se replicando para atender a sua necessidade. Então, de uma máquina como essa, ela deixa para 2, 3, 4. Então, você pode escolher como você quer com que ela se aumente para atender a demanda. Isso é um balanceador de carga. Tá? Enquanto que na série básica, né, isso não tem. Tá? Então é aquela máquina pura e simples. Quando você vai usar esse cara, basicamente aquilo, quando você sabe que é uma máquina que normalmente não tem flutuação com relação a questões de uso. Por exemplo, aquele servidorzinho que você vai usar para o AD, você sabe que no máximo vai ter tantos usuários que vão ficar alugando ali por semana e tudo demais, aquela coisinha bem simplesinha, tipo, não tem muito segredo. Agora, por exemplo, assim, cara, eu tenho um e-commerce, e principalmente agora, dezembrão, que a gente está aqui há 2 semanas do Natal praticamente. Não. O que acontece? Há 2 semanas do Natal, cara, você precisa ter essa demanda, você precisa ter esse negócio funcionando. Então, se por algum motivo você lançou uma promoção mega blástica e você precisa que isso funcione, que te atenda, que ninguém fique sem atendimento, você usa essa opção, tá? Você usa a questão do standard. Isso também te ajuda na hora de você escolher um preço de uma máquina talvez mais adequada para o que o cara precisava, assim como o laboratório que a gente fez ontem. O laboratório que a gente fez ontem, justamente no final. Foi ontem? Não, desculpa, foi na quarta-feira. Justamente a gente colocou a cotação, o pessoal justamente todo mundo cotou com o standard. Mas como que a gente era só um file server e um servidorzinho de AD, cara, uma maquininha básica já ajudava pra gente, a gente conseguia reduzir o custo. Tá? Então, mas quem conseguiu fazer, fez direitinho ali também. Tá? Então, máquinas A e máquinas D, tá? Basicamente elas têm poucas quantidades de cores disponíveis para cada uma delas, tá? Pelo menos até a máquina A8, por exemplo, tá? E também até as máquinas D, números baixos, são números baixos de núcleos, 1 core, 2 cores, 4 cores, também com memória 2, 4, 8 gigas, tá? São chamados máquinas de uso geral, tá? Então, uma maquininha que você vai usar para um servidor, para alguma coisa assim simples, sem muito sacrifício, tá? O que diferencia basicamente das máquinas A e das máquinas D, tá? Principalmente a diferença é o tipo de storage. Na máquina A você está utilizando discos convencionais e nas máquinas D você está utilizando discos SSD. Tá, o que aumenta a velocidade do processamento. Tá? Aí você tá, e o que muda para máquinas DV2?
As DV2, ela basicamente é uma mesma máquina D, ou seja, também tem SSD, também é para uso geral, porém ela está utilizando uma versão atual, uma geração mais atual dos processadores Xeon, o que te dá um pouquinho mais de velocidade. Na hora que for ocultar uma máquina D, por exemplo, tá? Tenta procurar sempre as máquinas DV2, tá? Porque justamente elas têm o mesmo preço que a máquina D, só que ainda mais são um pouquinho mais rápidas, tá? Então você consegue ter, tipo, até ter um apelo de velocidade para o teu cliente um pouquinho melhor. Fala assim, cara, por mais que está na nuvem, está rodando rápido, roda bem. Tá? Você tem até esse apelo e questão de preços dá basicamente na mesma. Tá? Inclusive, esse material está um pouquinho desatualizado, apesar de ter me chego a uma semana. Tá? Por quê? Porque a Microsoft ela já lançou as máquinas AV2, a série A, porém versão 2. Justamente são máquinas também com uma nova versão de processadores para uso geral. Tá? Também elas conseguem ser mais ou menos em torno de 30% a 35% que as modelos A convencionais. Tá? E, queira ou não, o custo é relativamente bem mais baixo do que as máquinas da série D ou DV2, porque utilizam discos magnéticos, não, desculpa, também utilizam discos SSDs, mas aquela coisa ela é uma série um pouquinho mais enxutinha, tipo, você vai observar que ela não é tão rápida, então acaba compensando, tá? Seguindo adiante, a gente tem as séries F, tá? Que justamente é focada basicamente para otimização de computação, para aquela coisa do que ele tem. Ele usa mais a questão de processamento e de memórias internas para fazer as matemáticas, né? Do que propriamente ter grande quantidade de memórias e tudo mais. Isso aqui é mais focado para computação intensiva. Tá? Então, por exemplo, web servers, alguns jogos que você consegue jogar, Minecraft, o pessoal pede, se não me engano, a máquinas F para vocês subir o servidor de Minecraft Server. Tá? Então, você tem algumas funções específicas. Máquina G, tá? Onde justamente ele possui, principalmente focados para auto-utilização de memória. Tá? Então, aquela coisa você vai observar aqui na série G, normalmente você tem 2 cores e 16 GB de RAM, ou 4 cores, 32 GB, 64 GB de RAM. Então justamente para aquela camada de aplicativos que são mais exigentes. Provavelmente aqui você vai colocar um banco de dados já mais pesado, sei lá, de repente um SQL bem mais parrudo, então o RP que você está usando também é um negócio bem pesadão, SAP, então você tem esse tipo de máquinas virtuais. Depois disso você tem as séries H, que são chamadas de High Performance Computing, né, que é justamente computação de alta performance. Então aqui, se não me engano, nessa série, onde é que estão os computadores, os computadores com maior quantidade de núcleos e memórias de todos os provedores de cloud aberta, cloud pública, perdão, onde, se não me engano, são 32 cores e 200 e poucos gigas, tipo assim, é um monstro. Isso aqui é algo totalmente animal. Quem usa esses caras? Basicamente universidades, os centros de pesquisas. Tá? São esses caras que vão utilizar a série H. Tá? O custo delas também é bastante alto. Tá? Eu lembro que estava girando em torno de $2.000 no mês. Tá? 2K, 3K dólares, mesmo a máquina dessa série H. Então, como eu falei, você tem que ter uma bela justificativa para colocar uma máquina dessas para funcionar. E as máquinas N, tá? São chamadas as máquinas com GPUs, tá? com processadores gráficos da NVIDIA. Tá? Então, tem os processadores CUDAs lá que você consegue alocar para levantar suas máquinas. Então, é basicamente assim como tem lá na AWS também, lá as maquininhas de NVIDIA lá, que a gente também tem. Para que você vai utilizar isso? Basicamente para você que trabalha com edição de imagem, seja com Photoshop, seja com AutoCAD, você precisa fazer a renderização, trabalho de engenharia, arquitetura. Tá? Então, normalmente você utiliza isso aqui. Serve tranquilamente você substituir uma estação de trabalho que trabalhasse com Autodesk ou com AutoCAD, ou até mesmo uma estação Mac, né, para fazer edição de imagens. Tá? Então, como você pode ver, a gente tem toda essa seleção aqui de esses sabores de máquinas virtuais. Cada cliente vai ter que ter uma necessidade diferente, você tem que entender quais são as necessidades deles. Tá? E o armazenamento premium, que a gente vai comentar, que são a questão dos SSDs. Tá?
Então, você pode escolher onde justamente você consegue ter mais de 80 mil IOPS, tá, de armazenamento quando você utiliza o armazenamento premium. Tá? Então, justamente para você ver o poder de entrega que tem a Microsoft quando trata sobre Azure. Isso, na verdade, nenhum outro tem, tá? No AWS não tem essa quantidade de throughput de HDs. Tá? Como funciona a questão dos discos dentro de uma máquina virtual do Azure? Tá? Isso é uma coisa que também muitas vezes o pessoal se pega, tá? E às vezes acaba reclamando um pouco. Tá? O que acaba acontecendo? Quando você compra uma máquina virtual, aliás, quando você aloca uma máquina virtual, tá? Normalmente você tem um disco C e um disco D. O disco que aparece ali, que o espaço que tem disco, tá? A gente está falando aqui do disco C, tá? Porque justamente é o disco de SO e tem lá o disco temporário, que de repente aparece lá e você, pô, legal, porra, tem 200 GB ali disponível, vou chegar e vou socar ali um monte de dados. Cara, toma muito cuidado, tá? Porque na hora que você vai lá, na raiz do D, desse disco aqui já tem lá um avisozinho ali, tem um TXT dizendo, cara, esse aqui é um disco temporário, a próxima vez que você reiniciar esse computador, todas as informações que estão no disco vão ser deletadas, então não use esse disco, tá? Na verdade, esse disco aqui você usa para questões de cache, para questões de logs, tipo aquela informação que tipo, pode ser jogada fora a cada reset, a cada manutenção. Então, é isso para isso que você vai usar esse disco aqui. Porra, Juan, mas eu preciso de mais informação, sei lá, os 40 gigas, 60 gigas que vem ali no disco, você não serve para nada. Cara, então para isso você vai colocar, então, uma outra unidade de armazenamento, né, um storage de page, ou disco, né, de page blob, e aí você vai anexar eles como outros discos, E, F e por aí vão. Tá? Lembrando que cada disco tem um valor de 1 tera, e isso, provavelmente a gente vai cair na parte aqui de storage, que não é muito o tópico do nosso Watch Confide. Aí, obviamente, você pode escolher se você quer o Page Blob convencional, discos magnéticos, ou então o Storage Premium. Então, se você observar, cara, a gente não mudou muito daquele para quem é a revenda antiga, da velha guarda de máquinas, né, de PCs, cara, você continuar vendendo um computador. A diferença é que computador você não tem que ficar lá pegando placa-mãe, processador, memória e HD. Não fisicamente. Você vai escolhendo para o teu cliente o que ele vai precisar. Tá? Aí tem a parte do E e F, tá? Que você vai colocando os outros que você vai precisando, como armazenamentos adicionais. Tá? E aí depois tem os últimos, chamado Azure Files, que é basicamente como um file server que você consegue criar no próprio Azure. Tá? Isso aí depois a gente até comentou ontem e anteontem, só que isso a gente vai comentar isso num outro momento, tá? Falar somente sobre o Azure Files para você conseguir colocar esses arquivos de uma forma bem prática para o resto da tua equipe. Beleza? Ótimo, pessoal. Bom, vamos aqui. Vamos voltar aqui já partir para o nosso lado, para compartilhar a tela. Até, pessoal, tranquilo? Alguma dúvida? Bom, beleza, pessoal. Bom, aqui eu tenho aqui a minha continha de Azure Pass, tá? Que eu fui fazendo o curso também do 2533, tá? Então eu também tenho aqui minha continha, aqui a gente estava fazendo aqui umas bobagenzinhas, tá? Mas só para mostrar aqui a gente tem o portal clássico, tá? Também temos aqui estou usando aqui o portal do Manage, tá? Que é o portal clássico e o portal novo. E hoje é sexta-feira, hoje eu não tô legal, né? E olha que ainda tô sóbrio, ainda, hein? Mas enfim, vamos lá. Aqui no portal clássico, tá? Justamente a gente tem aqui todas as características. Não quero. Tá? Temos aqui os serviços que ainda estão disponíveis, tá? Lembrando que a Microsoft agora ela não vai fazer mais nenhuma atualização de serviços sobre o portal clássico. Então isso a gente está deixando bem claro de que com o tempo ela vai descontinuar, tá, esse portal. Quando? Não sabemos, mas é bom você já começar, para você que era craque ou ainda é craque de lidar com esse portal aqui, tá? Vai começando a se acostumar com o novo portal.
Tá? Eu não vou negar, eu digo por mim mesmo, eu era um cara que sempre trabalhava em cima do portal clássico, muito mais prático, muito mais rápido, algumas funcionalidades, por mais que, tipo, a gente sabe que a questão do recurso, às vezes precisa ter um pouco de granularidade, mas, cara, pro mercado SMB, ou bem S mesmo, tipo, cara, dane-se, ele não precisa, ele quer só um servidorzinho ali, bem alto, rapidinho, não precisa estar tanto mimimi. Concordo plenamente com isso. Porém, já deixando o recado de que, na maioria das vezes, você vai precisar, sim, ter que recorrer cedo ou tarde, só para portal novo, tá? Bom, lembrando aqui mesmo do portal de crédito, a gente tem R$ 280 para 11 dias, então para esse eu acho que eu faria, acho que para o próximo ainda a gente vai conseguir usar esse cara aqui. Tá? Bom, então vamos lembrar de que eu posso montar, como eu tinha comentado, montar máquinas virtuais normais, digamos, por meio dos recursos aqui, tá? Tanto no portal antigo quanto agora no portal novo. Deixa eu só ver aqui não aparece, mais serviços, computação, máquinas virtuais clássicas, aqui, tá vendo? Consigo gerenciar as duas. Tá? Então, por isso que eu falava, para você que já está craque do portal do Azure clássico, cara, começa a pensar em vir para cá, tá? Porque vai ficar mais fácil. Porém, ainda, vamos mostrar dos dois jeitos. Tá? Vamos lá, subir uma maquininha virtual, rapidinho, máquina de computação, aqui novo, computação, máquina virtual, criação geral da galeria. Tá? Acho que fica mais rápido e prático a gente fazer a apresentação por aqui. Escolher uma imagem, vamos colocar aqui, temos várias opções, Windows Server 2012, 2008, 2016, tá, Data Center, com os containers, tá, aqui temos SQL Server sobre várias versões de Windows Server, de SQL sobre Windows Server, JPK, temos aqui o HPC, enfim, vocês vão ver inúmeras opções se você conseguir trabalhar com Windows Server. Mas você, poxa, Juan, mas só tem Windows aqui, cara? Não, temos aqui. Temos Linux também. Temos Open, Ubuntu, OpenLogic, Oracle, tá, já está tudo pronto. Tá, é basicamente chegar, escolher o que você quer e vai subindo já a máquina que você precisa. FreeBDE, BSD, desculpa, HX, enfim, tem tudo quanto tipo de soluções algumas prontas. Tem até algumas até já com soluções de Riverbed, sabe? Então você pode observar, cara, basicamente pronto. Mas vamos partir para o que é clássico, o que a gente já sabe fazer de uma maneira bem simples. Pegar um Windows Server R2, Windows Server 2012 R2, Data Center, vou colocar a máquina aqui, máquina Westcom Friday 22, que é de hoje. Uma máquina que eu sempre comentei com vocês, tá? Quantos núcleos, quantos de memória, tá? Temos aqui A1, dependendo. Vou colocar aqui, o que a gente tem aqui? Vou pegar uma maquinazinha simples, vai. Uma A3. Tá? Eu posso escolher, como eu falei, se eu quero tipo clássico, se são máquinas A, ou se eu quero padrão, tá? Nome de usuário, tá? E a senha básica. A senhazinha padrão, acho que não vai reclamar. Não. Tá, eu preciso criar um novo serviço em nuvem, tá? Onde eu quero essa máquina, tá? Eu quero supor que eu quero essa máquina aqui no Brasil, tá? Ele vai gerar, pode criar uma conta de armazenamento, isso aqui já vem pronto, tá? Lembrando que a gente depois vai mostrar como é que a gente cria essa máquina, como a gente cria as contas de armazenamento, os conjuntos de disponibilidade. Aqui ele já tem as duas opções de remote desktop, digamos, os pontos de extremidade. Vamos supor que eu quero montar aqui um sitezinho, né? Então vou colocar aqui porta 8080. Tá? Depois, se for o caso, se sobrar tempo, a gente sobe o IIS lá só para a gente pingar, mostrar como é fácil montar isso daqui. Então, basicamente, já estão praticamente o serviço pronto, instalação de VM, beleza, pronto, e vou lá. Ele vai começar a subir minha máquina virtual. E que beleza. Meu porta plástico travou agora, Aqui.
abrir uma máquina aqui. Que beleza, hein? Como sempre, Juanito pagando mico ao vivo, hein? Só tô aquele acostumado já a isso, hein? Ver eu pagando mico aqui, tento montar o negócio e não vai. Que beleza. Bom, vamos montar por aqui então, né? Já que o portal clássico quer me sacanear, eu vou sacanear com ele também. Bom, vamos montar por aqui então. Ah. Ai, ai. Vamos lá. Bom, já vou montar por aqui então. Vou montar as duas opções então. Windows Server, tá? Montando, lembrando que estou fazendo máquinas clássicas aqui, tá? O seu Windows Server, vamos pegar, Windows Server 2008 então. Esse é o modo clássico. Tá? Como é que eu quero uma implementação? Modo clássico, tá? Eu escolho por aqui. E aqui ele vai me dar as features do modo clássico. Submeter ao nome da máquina. Máquina acho que o Friday 22. Usuário. Assinatura Azure Pass. Criar um novo. O novo grupo de recursos, Classic GR de cada essa máquina, Brasil. Aí ele me pede para escolher que tipo de máquina eu quero. Tá? Pedir para ele clicar em exibir tudo para ver todas as máquinas disponíveis que tem lá. Tá? Um detalhe que eu acho interessante salientar aqui para vocês é o seguinte: aqui pode que de repente vão começar a aparecer alguns preços. De fato, aqui apareceram. Tá? Quando o teu cliente está trabalhando com o CSP, quando você vender para o teu cliente uma máquina CSP, você assim, puta, Rony, vai ver o preço. Não, não vai, cara. CSP, ele tira os preços e vai dizer assim, o preço não está disponível, por favor, consulte a sua revenda. Por quê? Porque justamente, como a Microsoft ela não sabe o preço que você negociou com ele, qual que é a margem que você está jogando em cima, então ele não vai te dar o preço. Tá? Então ele vai dizer tipo, contate a sua revenda. Tá? É só isso que vai aparecer. Então pode falar para o cara se ele quiser montar, mas aí você entra no Blue Sky, ou entra na calculadora do West para você ver o preço, aí você joga a tua margem em cima e você faz essa negociação com ele. Tá? Mas, então só para deixar tranquilo que aqui aparece porque a gente já tem já os créditos já dentro, um Azure Pass, cartão de crédito é a mesma coisa, Open, então isso não vai mudar. Mas CSP tem essa peculiaridade. Vamos ver aqui. Ó, que a gente estava falando aqui, as máquinas A9. Ó, monstruosidade de preço, cara. Que beleza. Bom, vamos pegar uma máquina A3 básico, então, selecionar. Tá, que tipo de armazenamento ele quer? Vai falar a parte de armazenamento. Clássico, novo, beleza. 2 pontos de disponibilidades. Ok. E pronto. Aqui ele está começando já a implementação da nossa máquina virtual. Show. Tá, bom, deixar que ele conclui, começando a fazer essa inicialização dessa máquina. Deixa eu ver aqui. Eu fiz que não fez a máquina antiga, cara. Eu tive que pagar esse link mesmo. Eu tive que pagar mesmo. Que beleza. Bom, vamos lá. Deixa esse cara aqui. E, então vamos começar então, provisionar uma máquina então, com inicial 2012, porém no modo ARM, tá? Por isso a gente vai aproveitar os 10 minutos aqui e eu tenho ainda tempo de poder fazer o modo via PowerShell. Tá. Então clica aqui, vamos voltar desde o princípio. Aqui está fazendo, vamos clicar aqui na opção de novo. Novo, computação.
Tá? Aqui ele já tem algumas opções, Windows Server 2012, 2016, tá? Justamente considerando o portal novo, vamos processar o 2016 Data Center, tá? Fazer o tipo de implementação por meio de Resource Manager, tá? Então, vou fazer por meio de RM. Vamos ver aqui. Respondendo aqui por enquanto. Do Jonildo, tem funções que só encontrei no modo clássico. Já foi finalizado o desenvolvimento do novo portal? Então, Jonildo, ainda tem coisas que só tem no clássico e não tem no ARM. Tá? Meio que é por isso que também o clássico ainda permanece vivo e a Microsoft ainda não deu prazo de quando vai descontinuar. Tá? Quando isso vai ficar pronto, cara, se não me engano, tem um site chamado Azure Roadmap, tá? Onde justamente ele ali vai dando estimativas de que quarto vai ficar disponível aquele recurso que estava no portal clássico, no portal novo. Tá? E enquanto isso, a gente tem que ir se virando, tem que ir sambando no criador doido. Aí você me pergunta, porra, Juan, mas esse recurso eu queria, por exemplo, BizTalk, né? Ou algum outro sistema de messaging. Porra, Juan, esse negócio funcionava no modo clássico e eu vendi pro cara CSP. Então, comprando a palavra, fudeu. Não vai ter o que fazer, cara. Tipo, você não vai conseguir subir esse recurso em especial no CSP. Tá? Tipo, a Microsoft tem aquela enrolação, mas, cara, você precisa prestar atenção nesse ponto quando você estiver criando o serviço pro cara, tá? Porque dependendo do que for, se só tiver no clássico e não tiver no ARM, se vender CSP, bal. Tá? Quanto ao SQL, depois o Janildo pergunta novamente, quanto ao SQL Server, é melhor usar em máquina virtual ou cloud? Então, Janildo, isso assim dizer, é uma tricky question, né? É uma pergunta bem do pulo do gato. Por quê? Depende. Depende de como é que está a tua máquina virtual, aliás, como é que está o teu banco de dados SQL, se de repente ele é muito customizável ou não, se ele é muito grande ou não. Então, vai variar, vai depender. Por exemplo, se for um banco de dados que for muito grande, tipo aquela coisa acima de 3 gigas, cara, eu não sei se realmente vai compensar você ter isso acima ter isso no SQL Server, digamos, as certas. Tá, eu realmente não sei, de repente ter um banco de dados que tem muitas customizações, tipo, muitos acessos, eu não sei se realmente valeria a pena. Ainda assim, valeria a pena você pegar a versão como máquina virtual, tá? Então isso é uma coisa que a gente tem que analisar meio que caso a caso. O que dá para chegar e dizer, tá? Que isso, o SQL, por enquanto, o SQL as a Service, tá? Que está ali no Azure, para que basicamente ele serve? Para que diabos eles soltaram aquilo ali? Principalmente para aquele cara que tinha um SQL Express, tá? E tipo, tá meio que limitado ali, por não saber se via pro web ou se é pro standard, mas também não tá a fim de gastar a grana que é comprar um standard. Cara, é para esse cara que tem um banco de dados pequenininho, mas está crescendo, em vez de ter que comprar um standard, você consegue utilizar ele aqui no SQL as a Service, tipo, muito bem. Tá? Ele digamos, um Express melhorado, né? Tanto que por isso que os custos deles começam com um valor bem baixinho, coisa de $4, $5 mês, tá? Para um banco de dados. Então, tipo, é esse carinho que você consegue fazer. Para isso que está servindo ele. Claro, você consegue esticar ele para questões um pouco mais acima, tá? Tipo, até ele conseguiria um banco de dados do nível de standard, tá? Se for um banco de dados simples, você também conseguiria gerenciar, mas muito maior do que isso, eu diria que a gente teria que dar uma analisada antes, tá? Mas pensa assim, o cara tem SQL Express, ficou curto a SQL Express, joga o cara para essa opção, tá? Sem ter que chegar e vender um SQL standard que o cara vai cair de costas. Fechou? Vamos lá aqui, nome, máquina então server 2016. SSD, nome do usuário. Senha, a mesma padrão de sempre. Se eu perder essa senha, tá fodido. Geralmente o pessoal vai seguir até as minhas vidas do banco. Que beleza. Faixa 2016. Aí, assinatura Azure Pass. Criar novo. Canal aqui vai Resource Group,
Army, onde que eu quero essa máquina? Vamos colocar aqui também, centro dos Estados Unidos também, Centro-Sul, tá baratinho. Tá, o que acontece também, pessoal? Você pode utilizar, por que você faz por que você usa esse Resource Group aqui? Esse Resource Group você também acaba utilizando para conseguir dividir as máquinas virtuais que você tem, ou um conjunto de recursos que você tem. Por quê? Suponhamos, claro, que a gente está montando duas maquinazinhas virtuais, todas excelentes, tudo bem, mas imagina você ter um cenário em que você está com, sei lá, 200 máquinas virtuais. 300 máquinas virtuais, e de repente aquilo, 50 é do RH, 10 é do pessoal de marketing, 40 são para a parte de produção, tipo, você vai ficar doido, entendeu? E por isso não tiver nenhum tipo de controle. Então você coloca o Resource Group, que você fala assim, Resource Group e Marketing é como uma etiqueta que você vai colocar. Tá? Então você vai chamar o cara de determinado grupo de recursos, e depois você pode fazer com que eles se intercomuniquem em determinadas coisas, tá? Ou que determinadas pessoas tenham acesso a diferentes resource groups. Tá, vamos pegar aqui uma maquininha melhorzinha. Vou pegar esse cara aqui, S2V2. 2 núcleos, 7 GB, 14 de disco. Não gostei dessa aqui não. Não gostei, não gostei. 12, vamos. Vou pegar essa aqui, vai. Pronto. Vamos ver se temos mais perguntas aqui. Caramba, já estamos chegando já quase no final. Nada de áudio, Rodrigo, vídeo fica desconectado, que tudo ok, vamos aguardar tudo isso. Aqui vamos deixar nossa disponibilidade, beleza? Ok. Eu vou fazer a última verificação. Vou dar ok de novo. Ótimo. Vai começar a implementação dessa máquina aqui. Enquanto isso, caramba, ainda continua implementando aqui a máquina 2008 R2. Bom. E seja então, né? Vamos esperar eles terminarem de se montar. E enquanto isso, você vê que a gente consegue deixar várias implementações. Opa, deslizamento. Tá, já foi para na hora que estava começando a explosão. Mas está conseguindo fazer implementações aqui. Bom, vamos montar então aqui. Não sei se a gente vai dar tempo, pelo menos vou chegar. Eu vou tentar montar aqui via PowerShell, tá? Bom, a gente conseguiu montar o modo clássico, modo ARM e agora via PowerShell, tá? Então, basicamente, a gente vai fazer o seguinte. Vamos chegar aqui, PowerShell. Tá, vamos ver se tem uma olhadinha aqui. Digitar com o administrador. Sim. Maravilha. Tá, vamos começar então aqui já por partes. Tá, a primeira coisa que você faz quando você está aqui no PowerShell, tá? Você cria aqui em Azure, vamos pegar aqui as partes. Sessão. Tá bom? Vamos por partes aqui então. Primeira coisa, você loga dentro do Azure, tá? Então você pode selecionar aqui e clicar nesse pedacinho. Eu vou pedir para entrar com o usuário e senha. Tá? Lembrando, sempre que login, pessoal, no PowerShell ou no PowerShell Easy como administrador. Qual a diferença do PowerShell e do PowerShell Easy? O Easy, você consegue ter uma interface pequenininha que você coloca, por exemplo, como eu fiz, você pode digitar o código da Ctrl+C, de algum lugar e pedir para ir executando por partes. Enquanto que no PowerShell, ele simplesmente aparece aquela telinha de comando, como se fosse do boss, e tipo, você tem que ir lá caçando manualmente. Então aqui você consegue ter mais ou menos uma relação, tipo, todo um script pronto já. Tá? Com redirecionado. Tá? Então você pode fazer isso com qualquer tipo de conta, não tem nenhum problema.
tá? Aqui vai fazer o login, às vezes, bonitinho, e aqui ele já me dá o status da minha conta, tá? O environment, Azure Cloud, tá? O tipo da conta, o nome da conta, que hoje a gente vai vir aqui para esse login, o Tenant ID. Lembra, galerinha, quando a gente falava sobre o Tenant ID no CSP, você, pô, Juan, o cara aqui tem uma conta de Azure, de Office 365, tá? Eu quero colocar novas assinaturas nele, eu quero renovar os Office 365. É esse camarada aqui que você pode pegar, tá? Então você vai falando, você pode... De onde você encontra, como é que eu pego o Tenant ID do cara? Você pode pegar no Partner Center, tá? Uma vez que o cara assinou, ele aceitou lá o linkzinho que a gente mandou para ele, você pode procurar lá, ou então você pega o usuário e senha dele, de admin, né, se o cara tiver confiança de passar isso, você já dá um PowerShell, você já um login Azure RMA account, tá? E ele já te dá esse tenant aqui, tá? Te vai dar a informação do subscription, o ID da subscription e o nome da subscription, que justamente aqui é o Azure Pass. Aí vai ter, no caso, CSP, Open, seja lá mais o que você quiser fazer. Tá? Aí depois a gente começa a acertar as variáveis. Tá? Primeira coisa é a questão as variáveis para gerar o grupo de recursos. Então, primeira coisa, você acerta a localização, depois o nome do Resource Group, tá? E aí, então vamos citar aqui essa segunda opção. Localização, My Resource Group, o nome que você vai ter, você pode colocar o nome se quiser, você pode colocar meu grupo de recursos, grupo de recursos do RH, enfim. Aqui onde você vai colocar o nome que você quiser, tá? E aí depois justamente aqui você executa o comando new Azure RM Resource Group, name, variável XPTO, localização, variável YXZ, tá? Então basicamente isso. Aqui você coloca onde você quiser, Central USA, Brasil South, tá? Tipo East Japan, enfim, você vai escolher aqui a localização, só que sem espaços, tá? Então esse é o ponto que você tem que prestar atenção. Vamos executar esse passo aqui, se for o caso, mas a gente vai dar tempo para depois ficar fazendo tudo, a gente já pode estourar o tempo. Tá? Depois disso, criar os recursos, My Resource Groups, depois você criar uma conta de armazenamento. Tá? A conta de armazenamento é onde justamente você vai colocar os discos para aquelas unidades onde você vai colocar os discos para as máquinas virtuais, para o backup, tudo isso vai precisar de uma conta de armazenamento, tá? Detalhe importante, tá? Na conta de armazenamento, se você for colocar o teu nome, tá? Tipo aqui tem a opção da variável, se for colocar esse nome aqui, tem que ser um nome único, tá? Tipo assim como tem que ser a questão do domain, que tem que ser um nome único, que vai ficar, digamos, compartilhado com toda a internet, aqui no Storage Account é a mesma coisa. Então você coloca ali, tipo, sei lá, o que normalmente eu costumo fazer aqui para esses testes, coloca ali minhas iniciais, colocaria, deixa eu até copiar aqui, tá, Storage Account, o que eu costumaria colocar aqui? JPPM, que é minha JPPM 09/12/2016, tá? Qualquer coisa assim, entre mínimo de 3 números, aliás, 3 dígitos até 120 e poucos, tá? Sempre com letras minúsculas e números, tá? Não aceita caracteres especiais também. Então, mas essa é uma forma que você pode colocar. Preste sempre atenção com relação a isso. Ele deu aqui a ordem para você fazer. Caso você não tenha certeza, tá? Você pode chegar e colocar o teste. Deixa eu ver se ele vai rodar aqui. Deixa eu ver se ele vai rodar aqui. Não é conhecido. Bom. Deixa eu fazer um cat mesmo. Tá, provavelmente ele vai dar pau porque isso aí já existe. Não, ele criou. Tanto que deu aqui a respostinha true. Tá. Se tivesse dado false, tá, dizia que não gerou a storage account e ia te dar o motivo do porquê. Provavelmente ia dizer, a storage account já existe. Na verdade, ele deu true porque eu acabei deletando ela anteriormente. Beleza? Então, após isso, criar a conta de armazenamento,
Agora você vai criar realmente, de fato, a conta, tá? Onde justamente você vai colocar o que tipo de armazenamento você quer. Então, standard, localmente redundante, que tipo? É uma conta de storage, tá? Depois você começa a criar as etapas para criar a rede virtual. Então, você consegue gerenciar isso. Qual o nome de subnet que você vai dar, prefixo, qual a quantidade de IPs. Tá? Isso aqui é um ponto importante, porque justamente, por isso depois para fazer redes virtuais e VPNs, as configurações que você colocar aqui, você também tem que colocar aqui na camada on-prem. Tá? Depois, justamente, criar a VNet com as localizações que você colocou ali em cima. Tá? Você vai criando o IP público e a interface de rede, então você vai criando a IP público para a tua máquina virtual, a IP que você tem também da tua placa de rede, tudo isso você vai já fazendo a setar e finalmente você vai criando as questões da máquina virtual. Você vai colocar as tuas credenciais, você vai gerar credencial do administrador. Então aqui você pode colocar qualquer usuário e senha. Só recomendo não coloque a senha administrator, tá? Ou administrador. Tipo, a Microsoft lá meio que vai barrar, pode dar algum pau, enfim, não é legal. Mas inventa qualquer outro nome, coloca, sei lá, no caso, JP Admin, qualquer coisa assim. Tipo, então, eu sou Darth Vader, qualquer coisa assim do gênero, entendeu? Mas não coloque Administrator. E a senha também você vai colocando. Tá? Depois, se vocês quiserem, pessoal, a gente disponibiliza para vocês esse script, tá? Até para quem não participou do evento de anteontem e ontem, tá? Vai seguindo esse script aqui que vocês vão conseguindo subir seguindo o passo a passo, vocês conseguem subir uma máquina virtual também. Tá? Vou até disponibilizar aqui o link do repositório do Gustavo. Beleza. Finalmente uma das máquinas aqui já subiu. A máquina subiu. A do Windows Server. Beleza, já está pronto para conectar. Você vai clicar aqui em conectar. Vamos ver se a gente consegue. Vai deixar. Aqui. Aqui para deixar. Pronto. Já vai criar o script. Beleza, Marcelo. Ponto de frente. Usuário e assim. Vai lá. Pronto. Tá? Justamente acabamos de criar a máquina. Ela está aqui já disponível. Windows Server 2016. Preparando-se, montando. E já, enquanto ela terminar de fazer lá os ajustes finais delas, deixa eu pegar aqui o arquivo do Gustavo. Beleza, tá aqui. Disponibilizar aqui o bate-papo. Tá? Todos os documentos, pessoal, estão aqui. Todos eles. Tá? Então fiquem à vontade, acessem. Vale muito a pena, tem material aqui precioso. Vou tirar com vocês. Então, justamente a gente tem o cenário, né, de billing, né, justamente que a gente comentou, que foi dado na quarta-feira, o que a gente queria que vocês criassem. O Lab, justamente o VMARM, como você cria a VM, os links importantes e algumas documentações. E aqui o PowerPoint que a gente utilizou na apresentação. Tá? Então fiquem à vontade para poder utilizar ela como vocês quiserem. Tá? E, bom, finalmente finalizando aqui, depois a gente finalizou o local do disco rígido, onde você vai querer que fique o disco rígido. Né? Depois que a gente criou toda a questão da máquina virtual, da placa de rede que ele vai utilizar, dos recursos, digamos, do gerenciamento de grupo de recursos que ele vai utilizar, você vai começar agora a montar a questão do storage dessa máquina virtual. Tá? Então, justamente você coloca qual que é o caminho que ele vai utilizar. Eu tenho lá a parte do disco chamado My OS Disk. E depois você vai colocar aqui qual que é a URI dele. Tá? Então, o storage, My Storage Account, que é o que você colocado ali, já setou. Ponto Primary Endpoints, tá? Que ele vai o comando interno, mas o blob path já está aqui em cima. Depois ele vai chegar e fazer já o comando inicial, digamos, é onde ele vai fazer a união dessa, digamos, dos caminhos para montar o disco para você. Depois ele que ele faz já junta todos
esses últimos dois comandos, ele junta toda a parte das redes com a parte do storage e mais, digamos, vai montando o quebra-cabeça das partes que a gente criou. Gerenciamento de grupos, storage e setup das máquinas virtuais que você quer. E finalmente ele dá o comando aqui de Azure RM com o Resource Group Name que você já citou, com a localização que você já citou e com as localizações de VM que você já citou. Beleza? Aquilo, tentem fazer, se tiverem dúvidas, entrem em contato com a gente que aí a gente vai conseguir passar. Desculpa até pelo curto do tempo, até porque justamente a gente tentou ser mais explicar da melhor maneira possível toda a informação que você precisava, só que acabei ficando meio curto de tempo. Que assim como ontem a gente viu que também, para quem participou, a gente ficou meio curto de tempo, mas no final acaba dando tudo certo. Beleza, pessoal? Bom, obrigado novamente por terem participado aqui desse WashCon Friday. Junildo, para acessar os eventos anteriores, basta se acessar o programa Edge for Cloud. Tá? Qualquer coisa, só dá aqui no camarada Google. Tá? Programa Edge for Cloud. Tá? Só procurar aqui, primeira opção aqui dentro do Google. Tá? Programa edgeforcloud.com.br. Tá? Vai abrir aqui para vocês a janelinha do nosso programa. Aqui tem todo o material de educação, como se inscrever, tudo demais. Um monte de informações importantes, mas basta saber aqui em eventos e WashCon Friday. Tá? Aqui estão todos os WashCon Fridays que a gente teve no decorrer do ano. Tá? Todos aqui. Então fiquem à vontade, tem muito material, a gente fala sobre serviços da WashCon, CSP, novos recursos, EMS, enfim, tem de tudo, cara. Beleza? Obrigado novamente por todos terem participado, pessoal. Fico muito feliz aí. Então, lembrando, sexta-feira que vem tem sorteio. Pessoal que tem participado ultimamente dos nossos WashCon Fridays. Tá? Então, obrigado pela participação. A gente se vê aí na próxima sexta-feira. Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais.